Fala galera, sou o João César, você está no canal da Varanda do Vinil, seja muito bem-vindo de volta. Vim aqui fazer esse vídeo em resposta a um convite aqui do grande Lúcio Brancato, lá do canal Altos Plays, né? Fez aqui um vídeo sensacional sobre uma tag que está rolando aí na comunidade do vinil, aí, fora do Brasil, né? E ele resolveu trazer para cá para a gente tentar entrar na brincadeira também. E marcou alguns colegas aí que produzem conteúdo aqui para o YouTube. E eu tive o prazer e a honra de ser marcado por ele aí. E estou aqui para dar também o meu pitaco aqui e mostrar os meus 10 plays que eu mais ouvi, que eu mais tenho ouvido ainda e que eu mais vou ouvir ainda nesse período todo de coleção aí de vinil. E que a gente está também nesse mundo aí, né, do colecionismo e de curtir som, né, cara? Eu tô nessa vida aí de colecionar discos e ouvir música desde os anos 80 ali, 82, 83. Então muita coisa do que eu tenho aqui, do que eu vou mostrar para vocês, é nesse período ali dos anos 80. Majoritariamente foi o período que eu mais curti, que eu mais ouvi, que eu acompanhei realmente as bandas surgindo, as bandas lançando seus clássicos, mas tem coisa dos anos 70 aqui também que vocês vão ver, tá bom? Então, após a vinheta, a gente começa aqui a mostrar os 10 plays mais ouvidos aqui pelo canal da Varanda do Vinil e por mim, João César, tá bom? Então vamos lá. Então, iniciando aqui com os discos que eu mais ouvi, né, os 10 discos que eu mais ouvi nesse período todo aí de colecionismo. Vou logo deixando claro aqui para vocês que eu não fiz nenhuma relação de o que eu vi mais, ouvi menos dentro desses 10, tá? Eu fiz aqui uma sequência puramente alfabética, porque eu realmente não saberia te dizer qual dentre esses aqui, foi o primeiro, o segundo, enfim. Então eu resolvi fazer apenas essa separação por ordem alfabética para a gente estar pelo menos uma organizada um pouco mais tranquila dentro dela. Então, iniciando aqui com um disco dessa banda que eu adoro e que é icônica, maravilhosa, Black Sabbath, o Master of Reality. Esse foi o disco que eu mais ouvi do Sabbath, é o que eu mais gosto da banda. Eu achei ele o disco mais completo assim da banda, tem tudo aqui, que tem doom, tem metal, tem até o início do power metal ali, a gente tem tudo aqui nesse disco. E o Ozzy aqui tá numa performance que eu acho uma das melhores da carreira dele dentro do Sabbath, tá? Então esse disco é muito bom, ele é de 1971, ele é o terceiro do Sabbath, primeiro Paranoid, ele é o terceiro disco da banda, lançado ali em 71, e aqui a gente tem Sweet Leaf, After Forever, Children of the Grave, uma das melhores músicas do Sabbath para mim, Lord of this World, Balada, Solitude, Into the Void, cara, só clássico. Então essa versão aqui é uma versão já mais recente, ela é 180 gramas, um relançamento, não é de época, mas é um descasso, é um disco que eu vira e mexe está aqui no meu play aqui tocando, quando eu penso em ouvir alguma coisa do Sabbath, o que me vem na cabeça logo de imediato é esse maravilhoso Master of Reality. Então vamos lá. Continuando aqui, um outro disco já com uma pegada totalmente diferente, mas que por muito tempo não sai do meu toca-disco aqui, que é o Bon Jovi, o New Jersey. É o quarto disco da banda, fantástico, eu adoro esse disco aqui. Tá dentro do meu top 5 de discos de todos os tempos, né, cara? Tem aquela coisa, né, que quando toca não tem que falar muito não, é uma questão muito pessoal, né? Mas aqui a gente tem um descasso que eu acho que o Bon Jovi chegou numa maturidade aqui musical que depois ele não conseguiu repetir em disco nenhum, tá? Lay Your Hands on Me abre o disco, maravilhosa. Bad Medicine, cheia de singles e hits aqui, né, cara? Living in Sin, Born to Be My Baby, Blood on Blood, What's the Wind, Ride Cowboy Ride, que entra numa pegada mais country aqui, Stick to Your Guns, I'll Be There For You, baladaça maravilhosa, Law for Sale, cara, descasso. Produzido pelo Bruce Fairbairn, esse disco aqui ele é de 1988, ediçãozinha nacional, tá, da Vertigo. Descasso, maravilhoso, encarte, perfeito, cara. Esse disco do Bon Jovi, pra mim, ele é
simplesmente maravilhoso. Então tá aqui de vez em quando, de vez em sempre, né? Tá tocando aqui na varanda. Mais um disco maravilhoso, cara, Def Leppard, Hysteria. Muita gente tem implicância com esse disco aqui, mas eu acho ele fantástico, fantástico, maravilhoso. Tem tudo aqui, tem uma pegada mais pop, tem uma pegada hard rock, tem uma pegada metal ainda. Cara, disco que tem assim praticamente uma coletânea, todos os discos, todas as músicas viraram single e clipes, né, cara? A gente, na minha geração ali, de quem teve acesso direto ali à MTV, esses clipes eram direto rodando diariamente. Women, Rocket, Animal, Love Bites, Balada, Push Some Sugar on Me, Armageddon It, lado 2 God of War, Don't Shoot, Shotgun, Run Riot, Hysteria, faixa título maravilhosa, X-Stable, Love and Affection. Pô, descasso, né? Produção do Multiland aqui, a banda no auge, grande vendedores de disco, um dos discos mais vendidos da história da música. Edição nacional aqui da Mercury. Tem um encartezinho também aqui, não tem letras, mas tem informações e fotos e tal. Então assim, o Hysteria é um disco que é muito importante, assim, eu ouvi demais, é um período muito, muito bacana da minha vida ali. E o disco da volta deles, né, depois do acidente com o Rick Allen, então não poderiam ter voltado de uma forma mais, né, maravilhosa do que com um descasso desse aqui. Mudou o estilo? Mudou, mas perfeito, para mim não tem essa não, é maravilhoso e quando e sempre está tocando aqui. Outro disco de uma banda classicaça, mas que não é os progressivos, né, clássicos ali dos anos 70, né, nem com Peter Gabriel, mas esse disco aqui para mim é o melhor disco do Genesis, eu ouço demais, é um disco perfeito, os dois lados são maravilhosos, você não pula uma música. Phil Collins aqui mandando muito bem, edição nacional aqui da Vertigo também, disco que abre com Mama, depois tem Dead Soul, Rome by the Sea, Second Home by the Sea, Illegal Alien, Take It Out Your Heart, lindíssima, Just a Job to Do, Silver Rainbow, It's Gonna Get Better, descasso, disco de 1983, disco maravilhoso, performances incríveis. Aqui a banda não tem mais aquela pegada progressiva, né? Mas mantém ainda uma qualidade incrível. Ela tanto é radiofônica quanto é muito bem tocada e produzida. Cara, Genesis não tem ruim não. Eu adoro tanto a fase Peter Gabriel como a fase do Phil Collins. Até prefiro a fase Phil Collins, é o que me atrai mais, mas vai de gosto, né? Então, maravilhoso disco que sempre tá aqui tocando na varanda, tá? Esse disco aqui, então, nem precisa falar muita coisa, né? Iron Maiden, The Number of the Beast, disco de 82, também um disco que marca a entrada, né, do Bruce Dickinson na banda. E é um disco também que é um best of, né? Você vê aqui a seleção de músicas, né, cara? É praticamente uma coletânea. Invaders, Children of the Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, faixa título The Number of the Beast, Run to the Hills, Gangland, Hallowed Be Thy Name. A banda aqui chegou num auge, né, cara, assim, de criatividade. Produção do Martin Birch levou a banda para um outro patamar, porque a voz do Bruce era outra, né, outra coisa, foi um fenômeno, cara. As composições do Steve Harris puderam alcançar um outro nível, né, que com o Paul Di'Anno com certeza não iria conseguir chegar nesse mesmo nível de composição, até porque a voz do Paul não iria se encaixar esse tipo de composição que o Steve Harris apresenta aqui, né, e a banda apresenta aqui. Então é um descasso, um marco na história do metal. É um disco que eu adoro o Iron Maiden, é uma das bandas assim, que eu mais curto e que tem mais material aqui deles. Mas quando eu paro para ouvir um disco do Iron Maiden, o que me vem à cabeça é o Number of the Beast, é o que eu sempre vou pegar para ouvir.
Então também toda semana, com certeza, seja em vinil, seja no carro, seja no streaming, esse disco está tocando. Então para mim ele é fundamental, não só na carreira da banda, mas para quem quer conhecer o heavy metal. Se alguém chegar de outro planeta e disser, cara, me explica o que é o heavy metal, e eu vou apresentar esse disco aqui e como sendo uma aula, né, cara? Então, maravilhoso. Iron Maiden, The Number of the Beast. Dando sequência, uma outra banda de metal, que é mais o que calca meu gosto musical, né? Que é um outro descasso, British Steel, Judas Priest, disco de 1980, né, cara? Um disco perfeito também, é um disco que a gente não pula música nenhuma, músicas matadoras, uma capa icônica, a banda afiadíssima, Rob Halford cantando demais. Aqui a banda já tem uma virada um pouquinho, né, de chave, assim, com composições mais acessíveis, né? Breaking the Law, né? Living After Midnight foram músicas mais fáceis, né? Que pegaram o gosto não só dos curtidores do metal, mas entrou um pouquinho ali naquela galera que curtia o hard rock. Então a banda aqui deu uma crescida na popularidade, o disco vendeu muito e a banda entrou numa nova fase aqui. Tanto é que os discos seguintes aqui também seguem mais essa proposta, sempre tendo uma musiquinha um pouco mais acessível, né? Mas sempre mantendo aquela qualidade, o nível lá em cima, tá? Aqui tem Breaking the Law, Rapid Fire, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight, The Rage, Steelers, só musicaço, outro disco irrepreensível, onde você ouve faixa a faixa sem pular nada e sempre tá tocando aqui na varanda. Eu sempre, todo mês, ou pelo menos a cada semana, a gente sempre tá ouvindo, tá? Outro disco clássico demais, né? Led Zeppelin 4, o disco que tem aqui, né, a famosa balada Starway to Heaven, essa gatefold com essa imagem icônica também, né, que aparece também no documentário, no filme ao vivo lá deles. Então aqui esse disco é um disco difícil, né? Quando você vê, não tem um nome de banda na capa, não tem nome de nenhum integrante, nem aqui, nem dentro, né? Então assim, uma gravadora, quando viu isso aqui, deve ter pirado, né? Diz, cara, como é que eu vou vender isso aqui se não tem nem o nome da banda, cara? Como é que as pessoas vão saber que esse disco aqui é do Led Zeppelin, né? Mas enfim, foi um disco marcante demais, né? A banda aqui, eu acho que foi o maior sucesso comercial deles. Tem Black Dog, tem Rock and Roll, tem a balada, né? Starway to Heaven, tem The Battle of Evermore, Misty Mountain Hop, Four Sticks, Going to California, When the Leaf Breaks. Maravilhoso disco, perfeito. Produção do Jimmy Page, né? E é um clássico eterno, e sempre estou ouvindo esse disco aqui. Não tem tempo ruim, não tem questão de enjoar de Starway to Heaven. Não enjoo mesmo, eu ouço sempre, cada vez que eu ouço, eu vejo a maravilha que é essa banda, esse disco. E eu curto demais o Led Zeppelin, mas para mim o melhor disco da banda é esse aqui. E sempre tá tocando aqui também. Então, Led 4. Outra bandaça que eu acho maravilhoso, também conheci ali nos anos 80, um disco que eu ouço muito, muito. Marillion Misplaced Childhood, uma aula de rock progressivo, músicas sensíveis, solos maravilhosos, letras inspiradoras, assim, Fish é incrível, assim, a performance desse cara ao vivo é maravilhosa, uma capa incrível também, né? Lindíssima capa, icônica da banda também. Esse disco aqui ele é de 1985, é um disco mais ou menos conceitual, né? Ele conta uma grande história, assim, que vai... As músicas praticamente não tem interrupção, uma já inicia na outra, mas todas elas têm... Tanto você pode ouvi-las em separado, quanto ouvir na sequência, que todas elas são muito, 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 muito maravilhosas, né? Então ele é um gatefold nacional também, aqui, parte interna com as letras. A banda Marillion
Ela tem duas fases bem distintas, né? Depois da saída do Fish, ela muda um certo padrão de composição, que já muda um pouco mais. Aqui a banda calca mais no rock progressivo mesmo, né? Nos solos mais emotivos e emocionais. E aqui tem a música Kaylee, né? Que foi uma música que tocou em rádio, né? Teve videoclipe também veiculado. E eu acho que é a música mais conhecida na fase Fish, da grande maioria dos apreciadores de música, de rock. Eu acho que a Kaylee é uma das músicas mais conhecidas do Marillion, né? Depois teve Beautiful ali já na outra fase com o Steve Hogarth, mas na fase Fish eu acho que Kaylee é uma das músicas mais conhecidas da banda, lindíssima, e está presente aqui no Misplaced Childhood, né? Então, outro descasso que eu ouço sempre. Outro descasso também, que só tem descasso, né? Van Halen 5150, o disco da entrada do Sammy Hagar na banda, né? Saída do David Lee Roth ali, depois do 1984, né? Disco que vendeu demais, teve Jump, teve Panama, Hot for Teacher, grandes músicas. A banda chegou num ponto assim muito, muito bom de comercial e tal, mas aí disputas internas ali de ego, David Lee Roth com o Ed Van Halen. Houve a partida do Diamond Dave, né? E foi recrutado o Sammy Hagar, que não fez por menos, né? Ajudou a banda a cometer esse clássico aqui, que é o 5150, que faz referência ao estúdio, né? Onde a banda gravava seus discos. E aqui, cara, é um desfile de hits, né? Good Enough, Why Can't This Be Love, Dreams, Summer Night, Love Walks In, Inside, 5150, só musicão, só musicaço. Sammy Hagar entrou, sim, me desculpem os apreciadores de David Lee Roth, mas a fase com Hagar, pra mim, ela é melhor, tá? Talvez cause polêmica aqui, mas eu adoro a fase com Sammy Hagar. Gosto também da fase do David Lee Roth, não tenho nada contra, gosto demais, tenho todos os discos aí, mas o que me toca a alma aqui é a partir desse disco. Até o Balance, cara, demais. Então esse disco aqui eu ouço muito, muito, ainda vou ouvir, se Deus quiser, por muito tempo também. E para finalizar os 10 discos, mais um descasso. Yes, 90-125. Esse é um disco também de mudança, né? Era um disco que inicialmente iria surgir como um projeto solo do Trevor Rabin, que foi juntando os membros da banda, chamou um, chamou outro, daqui a pouco estava a banda toda e resolveram gravar como Yes, tá? Então esse disco aqui traz realmente uma mudança na sonoridade da banda, mas é aquela mudança que, na minha opinião, só veio para agregar mais ainda a carreira já muito, né, estabelecida ali dentro do rock progressivo da banda, mas aqui a banda conseguiu novos fãs, conseguiu viver dentro dos anos 80 com o que a sonoridade daquele período pedia, né? Se eles tivessem mantido aquele rock progressivo, de suítes imensas, e a banda teria acabado. Então, com certeza, eles acertaram em cheio aqui. Composições maravilhosas: Owner of a Lonely Heart, Hold On, It Can Happen, Changes, clássica, Cinema, Live It, Our Song, City of Love, Hearts. E a banda aqui: John Anderson, Chris Squire, Trevor Rabin, Alan White, Tony Kaye. Maravilhosa. Cara, descasso, super radiofônico, acessível, mas com a performance dos músicos incríveis, uma qualidade sonora maravilhosa. Então, pra mim não tem outro disco do Yes que eu ouça mais do que esse aqui não, tá? Então, outro descasso. Aqui foram os meus 10 discos, né? Que eu mais ouvi aqui na varanda e que com certeza ainda ouvirei por muito tempo. O Lúcio falou lá que não iria mostrar nem Beatles, nem Stones, eu também não mostrei, mas se eu fosse mostrar, seriam esses aqui, tá? Dos Beatles e dos Stones, eu iria mostrar dos Beatles esse clássico aqui, o Let It Be, tá? Que é um disco já após o encerramento das atividades oficiais da banda, mas pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse aqui? Two of Us, Dig a Pony, Across the Universe, Maggie May, Let It Be, I've Got a Feeling, Long and Winding Road, Get Back. Meu Deus do céu. Que os 4 gênios, né? E
eu assisti o documentário, né? Horas e horas de documentário, mas que vale a pena cada minuto. Muito bom. E mostra exatamente a produção desse disco aqui, que é uma coisa incrível, cara. Quando o Paul vai compor Get Back, é algo assim, é só inspiração divina mesmo para explicar aquilo. Mas enfim, tá aqui. Se eu fosse mostrar Beatles, tá aqui, seria esse aqui. E se eu fosse mostrar Rolling Stones, seria esse aqui. Seria o Tattoo You, que é o disco que eu mais ouço dos Stones, cara. Eu sei que tem clássicos ali dos anos 70, Let It Bleed, maravilhoso, Stick Fingers e outras obras de arte, mas o que realmente eu pego e ouço de ponta a ponta e aquele disco que realmente mexe comigo é o Tattoo You. Por pouco eu iria pegar o Let It Bleed, que é outro maravilhoso, mas analisando realmente o disco que eu mais ouço deles é esse aqui, tá? Que a gente tem obras incríveis, Start Me Up, Hang Fire, tem Waiting on a Friend, tem Black Limousine, Heaven, poxa, só descasso. E aqui, por uma curiosidade, o lado A tem as músicas mais agitadas assim, tá? E o lado B pega mais questões de balada. E o incrível, por incrível que pareça, dizem que aqui as músicas foram sobras, tanto do Some Girls quanto do Black and Blue. Então quer dizer, vai ver, né? As sobras aqui eram melhores até do que as que foram pro disco, então pros outros discos, né? Mas se eu fosse mostrar Stones, seria esse aqui. Aí pessoal, essa foi o vídeo aí em parceria com o nosso colega lá, o Lúcio Brancato do Altos Plays, que é um canal maravilhoso, que todos os vídeos que eu vi assim, poxa, o cara sabe demais. Então sigam lá o canal do Lúcio, o Altos Plays, é maravilhoso. E vamos dar sequência aí, vamos ver quem vai postar também aqui na brincadeira dos 10 discos mais ouvidos, né? E espero que vocês tenham gostado. Aproveitar para pedir para vocês fazerem a inscrição aí no canal da Varanda. Se tiver o botãozinho aí, inscreva-se, dá o playzinho ali, dá o toque nele, dá teu joinha aí se tu tiver gostado, deixa o dislike se você por acaso não gostar, coloca aí, se por acaso você não é produtor de conteúdo aqui no YouTube, deixa a tua lista aí nos comentários dos teus 10 discos que você mais ouve e fala também sobre as minhas escolhas aqui, tá? Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.